Gente, voltei. Como se dizem, né? A vida não se conta em meses, sim em semanas. Então, estou na 15ª semana e já estou no segundo trimestre. Para quem quer saber, 16ª semana faz 4 meses. Ai, perdão, solução. Gente, nesse segundo trimestre também não foi. Nesse segundo trimestre também não foi fácil para mim. Aconteceram uma série de coisas desagradáveis nos últimos dias e que me abalaram muito. E hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu aí desde o final do primeiro trimestre para o início aí do segundo trimestre. Gente, mais precisamente há 16 dias atrás, hoje é dia 12 de setembro. Vamos lá, 12 de setembro, dia 26. Não, tô em julho. Hoje é 12 de setembro e dia 28 de agosto eu tive um início de aborto. Foi numa segunda-feira. Eu acordei bem, sem enjoo, sem cólica, sem nada. Eu tava muito bem mesmo. E, assim, a única coisa que eu senti era tipo umas pontadinhas em volta do umbigo. E aí eu disse ao Cícero, eu tô sentindo umas pontadinhas em volta do umbigo. Aí ele, não, mas deve ser alguma coisa normal, deve ser só porque, né, deve estar acontecendo alguma coisa, o cordão umbilical tá crescendo, sei lá, a gente imagina 300 coisas. E aí eu não senti dores nem nada, continuava sentindo a dorzinha do lado esquerdo, que toda mulher grávida sempre senti desde da primeirinha semana, eu senti com as pontadas arrastadas, elas começaram a ser mais longas, né, nesse segundo trimestre. E aí nessa segunda-feira, dia 28, eu fui pra casa, eu não tava sentindo nada, só essas pontadinhas. Eu fui pra casa, tava na casa da minha mãe. Quando chegou em casa, eu varri a casa, fiz janta e me sentei pra assistir Moana. E quando eu me sentei pra assistir Moana, eu percebi que eu tava molhada. E quando eu passei a mão, né, que eu fui verificar o que era, eu vi que eu tava sangrando. E eu tava sangrando muito, e aí eu corri, fui pro banheiro, o Cícero tava no banho, desesperado, já chorando, Cícero, eu tô perdendo o bebê, eu tô perdendo o bebê, eu tô perdendo o bebê. E eu não tava sentindo nada, sabe? Eu não tava sentindo dor, eu tava só sangrando. Ele, mas tu tá sentindo alguma coisa? Eu digo, não, só é o sangramento. E eu tentando parar o sangramento e não parava. Eu fui pra debaixo do chuveiro tentar parar o sangramento, aí foi que diminuiu embaixo do chuveiro. E aí eu disse, não, vamos pro hospital, que eu preciso saber o que tá acontecendo. Aí ele disse, vamos. Aí eu disse, não, peraí, antes de ir pro hospital, eu vou comer, porque eu tava com muita fome. E aí eu jantei, e chorando, desesperada, jantei bem rápido, vesti a roupa e fui pro hospital. E aí eu avisei uma amiga minha que eu tava indo pro hospital. Quando eu cheguei lá, o médico já tava à minha espera, doutor... Não vou dizer o nome. Ela estava à minha espera e eu fui examinada pelo doutor, fez os primeiros exames, eu não sei como é que chama, ele coloca um aparelhozinho lá pra poder olhar o colo do útero. E ele percebeu que o colo do útero estava aberto. Ele disse, ó, o colo do útero tem uma pequena abertura e é por isso que você tá sangrando. Aí eu, sim, mas o que significa uma abertura no colo do útero, moço? Tá desesperada, né? E ele disse, não, você tá tendo início de aborto. E eu fiquei louca, né? Eu digo, ai meu Deus, eu tô perdendo meu filho. Aí ele disse, ó, você vai ter que fazer um exame, você vai ter que fazer um ultrassom pra gente saber como é que tá o feto. Aí eu, tá certo. E aí ele disse, ó, você precisa fazer esse exame o mais rápido possível. Aí passou a solicitação, aí passou um remédio pra parar o sangramento. E eu já estava sentindo cólica, eu comecei a sentir cólica. Eu disse pra ele, eu estou sentindo cólica. Mas ele não passou nada pra dor, só passou pra o sangramento. E passou solicitação para ultrassom e me deu um dia de atestado. Aí eu disse, não, esse homem deve estar com alguma loucura. Como é que eu tô tendo início de aborto, ele me manda para casa, não me passa remédio para dor e também me dá um dia de atestado. Se eu tô tendo um aborto em um dia não vai se resolver. E aí eu fiquei doida, eu fui para casa já chorando, cheguei em casa chorando, desesperada. E aí a minha mãe mandou uma mensagem para doutor Valdir, que é o vice-prefeito da cidade, né? Que ele é médico, e mandou uma mensagem pra ele dizendo que eu tinha que fazer um ultrassom, porque eu tava tendo início de aborto. Ele perguntou se eu tava no hospital. Aí a minha mãe disse, não, o médico liberou ela, mandou ela vir pra casa. Aí ele ligou na mesma hora pra ela, eu disse, olha, Neuda, você tem que levar sua filha pro hospital, sua filha não pode ter um início de aborto ou entrar aí no processo de abortagem
dentro de casa, ela não pode ficar sentindo dor, sangrando dentro de casa, você tem que levar ela pro hospital agora. Aí ela disse, tá bom, doutor, eu vou levar. Se é pra mim retornar, eu retorno, né? Aí ele disse, eu tô ligando pro médico fazer o internamento dela. Aí eu voltei pro hospital, quando eu cheguei lá, o médico também já estava à minha espera. E aí ele fez as perguntas necessárias, quantos anos eu tinha, se eu já tinha feito um ultrassom, como tinha sido a ultrassom, fez várias perguntas sobre o meu estado, se eu tinha sentido alguma dor, e aí ele fez uma consulta mais detalhada sobre a situação e me internou. Eu fui pro soro e pra medicação, a medicação fez com que as dores parassem, e eu passei a segunda-feira à noite, a segunda-feira no hospital, e quando foi 9 horas da manhã, fiz exames, né, de sangue, urina, fui fazer a ultrassom no Dr. Zé Iris, e aí foi quando eu fiquei sabendo que estava tendo um deslocamento no decidual, acho que é que chama, decidual basal, que é uma pele que tem embaixo da placenta. E essa pele, ela é colada assim, com o feto, e ela deu uma abertura de um V, assim. Ela estava aberta. Aberta não, deslocando, soltando. E aí ele disse que tinha um deslocamento, eu tava com ameaça de aborto, e que se deslocasse mais eu podia perder o bebê. Eu voltei para o hospital, já tava outro médico, eu também prefiro não dizer o nome dele, e esse outro médico que me atendeu, ele foi bem áspero, sabe, bem seco. Ele disse que eu estava tendo um aborto, que eu estava perdendo o bebê, que eu não ia segurar o bebê, que não importava o que fizesse, eu ia perder o bebê, eu precisava me preparar para isso, porque era uma coisa do organismo, não tinha como evitar. Então ele foi muito seco, sabe? Que eu não tinha como segurar essa criança e que não tinha o que fazer. Eu ia passar medicação para dor, ia passar uma medicação para possivelmente colar, né, o colo do útero, que era a Ultragestan. Eu vou colocar aqui o nome certinho. E eu precisava ficar de repouso durante 30 dias. E aí ele disse, só nos 3 primeiros dias repouso total, sem fazer nada, só deitada com a perna pra cima. Depois dos 3 primeiros dias, você pode começar a dar uma sentadinha leve, a dar uns passos. Tá proibida de fazer uma série de coisas. Aí me deu uma lista do que eu estava proibida de fazer e me mandou pra casa. Nisso, quando ele terminou de falar comigo, eu passei mal. Novamente, eu tive uma queda de pressão muito grande. E aí eu fui de novo, voltei de novo pro soro e pra vitamina, até que fui liberada pra ir pra casa. Quando eu cheguei em casa, tava com muito sono, tava muito mal, tava muito triste com a forma que o médico falou. E eu não tinha absorvido, sabe, o que ele tinha me dito. Tava tudo muito louco na minha cabeça, e eu comecei a chorar. Eu só fazia isso durante todo o tempo que eu permanecia acordada. Eu chorava. E toda vida que alguém chegava perto de mim pra me perguntar o que estava acontecendo, eu voltava a chorar. Então, era a única coisa que eu fazia durante os primeiros dias, porque eu continuava tendo sangramento, continuava com cólicas intensas, não estava passando, e eu já estava preparada para perder o bebê. E o médico, que é o médico do posto, que é o Dr. Francisco Júnior, que é um amor, ele não estava na cidade para me atender. E eu queria ter passado por ele. E aí eu fiquei muito triste com tudo que estava acontecendo, e eu fiquei 15 dias dentro de casa. Passei pela ginecologista, não pessoalmente, né? Mandei todos os meus exames para a ginecologista ver. Ela não precisou me ver pessoalmente, né? Ela falou o que eu realmente deveria fazer, que o que o médico tinha passado estava certo, eu realmente tinha que ficar de repouso, tinha que tomar a medicação direitinho, que ia dar tudo certo. E a minha enfermeira, Keila, ela falou, ó, Lu, você não tá tendo um aborto. Isso não é um início de aborto, isso é uma ameaça de aborto, é diferente. O médico foi muito seco, calma, não é assim. Você não tá perdendo seu bebê. Calma que vai dar tudo certo. Ela foi super otimista. Só que como eu já tinha ouvido do médico de outra forma, eu fiquei muito mal, assim. Eles tentavam me acalmar, a doutora Keila, agradeço muito a ela, me ajudou demais. Ela conversava comigo, tentava me acalmar, só que não passava, sabe? Eu só chorava e já tinha certeza que ia perder meu bebê. E aí foi quando as coisas foram melhorando durante os dias, as cólicas foram diminuindo. E aí eu passei 15 dias, que foi até ontem, de repouso absoluto, sem subir, sem descer escada, sem andar de moto, sem fazer nada, sem nem levantar direito. E aí eu fui para o pré-natal, fui fazer o meu pré-natal, e o doutor do posto já tinha voltado, já estava aqui na cidade, né, que é o Francisco Júnior. E aí eu fui atendida por ele fez toda uma consulta,
ele viu todos os exames, ele constatou, ele conversou comigo bem direitinho, me explicou o que estava acontecendo, que o meu colo do útero teria aberto no momento das dores, né, que eu passei a sentir com sangramento, mas que na manhã seguinte, quando eu fiz a ultrassom, o colo do útero já estava fechado, ele não estava mais aberto. Então o médico plantonista, ele tinha que ter me dito que o colo do útero já tinha fechado e que o problema agora era a placenta. Mas ele não me disse isso, ele disse que eu tava com o colo do útero aberto, com a placenta deslocada. Ele me fez um medo tão grande que se eu não perdesse o menino naquele momento, eu não perdi nunca mais, meu filho. Porque foi um medo mesmo, sabe? Um homem louco mesmo. E aí o médico explicou tudo certinho, né? O certo é que fazer continuar de repouso, continuar tomando a medicação. Você já pode ficar sentada, não precisa ficar deitado o tempo todo, porque você corre risco de ter uma trombose. Se você tiver uma trombose é pior. Então você precisa ficar sentada, você sente, você ande dentro de casa. Só que você não pode descer e subir escada e nem andar de moto. É preferível que você continue em casa, você vai permanecer de atestado. E aí me passou orientações, eu fiquei bem mais tranquila, sabe? Me passou uma nova medicação, que é uma medicação que eu tô tomando pra anemia, que eu desenvolvi anemia por conta da perca de sangue. E aí ele passou uma medicação pra mim por conta da anemia. E eu ainda estou de repouso, ainda estou em casa. Hoje fazem 16 dias que eu tô dentro de um quarto olhando com o pé de coco, que é a única coisa que dá pra ver da janela. E hoje eu já tô bem melhor, hoje eu não tô sentindo dor. Até ontem eu tava sentindo umas dores, mas hoje eu não tô sentindo dor. Não tive mais sangramento durante esses 16 dias, eu tive só nos primeiros dias mesmo. E as dores, as cólicas sempre voltam, sabe? Eu sempre tenho cólica, dores na parte central da barriga, nas laterais aqui embaixo do seio. Eu sempre tenho, mas elas vêm, eu tomo a medicação, passa. Às vezes elas passam sem eu tomar a medicação. E graças a Deus eu tô me recuperando, eu espero que dê tudo certo. Quinta-feira agora eu vou fazer outra ultrassom pra saber como é que tá a minha placenta, porque o doutor falou que existe duas possibilidades. Uma, dessa pele, ela entender que foi apenas uma infecção e ela mesma voltar pro lugar, se recuperar, né, por conta da medicação que eu tô tomando certinho e tudo, ela se recuperar e voltar, e aí eu sair do risco, do maior risco que tem. E de acontecer o pior, né, que é o que a gente não quer que aconteça, que é da placenta não ter colado e continuar se desgrudando, continuar soltando. Se a placenta continuar soltando, infelizmente eu vou ter uma placenta prévia, que o médico me explicou bem direitinho, que no caso eu vou ter que tirar a criança, vou ter que fazer uma cesariana, não posso entrar no trabalho de parto normal, eu tenho que esperar um tempo, ou tenho que ficar o maior tempo possível com a criança na barriga até ela poder sobreviver, né, sem a minha ajuda, sem o meu corpo aqui fora, talvez ficar incubada, algo do tipo, mas que o bebê, a gente vai fazer de tudo para fazer com que o bebê fique da melhor forma possível. Depois, se vocês quiserem que eu fale sobre os medicamentos, sobre a forma de utilização desses medicamentos, eu falo. E aí é isso, gente. Quinta-feira eu vou estar fazendo outra ultrassom para poder saber, se Deus quiser saber também o sexo do bebê, né? Que a gente já fez aí 2 ultrassons, essa será a terceira ultrassom já, mas ainda não deu pra ver. Quem sabe eu consiga ver agora o sexo do bebê. E aí eu conto pra vocês as coisas que forem acontecendo durante o tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sei que não é uma coisa tão legal, né? De saber que alguém tá com gravidez de risco, que tá passando por isso tudo, mas é algo que eu queria dividir com vocês. Hoje eu já estou bem melhor, já estou bem mais conformada de que tudo vai dar certo, que Deus está agindo, que meu filho vai sim sobreviver, que ao contrário do que o médico disse, que eu não passaria nem sequer 3 dias com a gestação, que eu ia perder o menino. Já fazem mais de 16 dias, né? Que o bebê continua aqui dentro, ele continua com o coraçãozinho batendo, ele tá bem em todos os sentidos, e a gente vai continuar lutando para que dê tudo certo, para que Deus ele continue agindo, e a gente tá dando espaço para que Deus faça a vontade dele, e que meu bebê venha na hora certa, e no tempo dele, é claro, eu quero que meu bebê venha no tempo dele e de Deus. E se eu tiver que ficar assim uns 9 meses com dor, sofrendo, não vou me importar, não minto, não vou me importar. Eu fico, não tem problema nenhum, desde que meu filho ele se salve, desde que meu filho consiga chegar aí ao 9º mês e consiga ter uma cesariana, normal, não importa.
e consiga sair aí saudável pra esse mundo e que eu possa pegar ele rápido nos braços. Isso é o que eu quero, é o que minha família quer, é o que meu esposo quer. E é isso que a gente tá aí orando pra que aconteça. Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Me sigam no Instagram, no Snap e se inscrevam no canal. Tchau, tchau.